definitely. Bem-vindo, bem-vinda ao Boneco de Palito de hoje. Eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura. E o Boneco de Palito é esse programa onde eu converso semanalmente, toda quarta-feira, às 8 horas da noite, aqui no canal Paula Viana Mendes, sobre temas do universo do desenhista iniciante. Se você ainda não é inscrita aqui no canal e te interessa ouvir essas conversas, ver tutoriais de desenho voltados para iniciantes, para pessoas que são do nível do Boneco do Palitinho, não se esquece de se inscrever e de curtir esse vídeo para ele chegar a mais pessoas. Então, gente, o nosso tema de hoje é coordenação motora, mas a maneira como eu vou falar sobre coordenação motora vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? A gente sabe que existem dois tipos de coordenação motora, a coordenação motora fina, né, que é essa coordenação motora que a gente precisa para desenhar, que é uma coordenação motora específica, né, de partes do seu corpo, digamos assim, e uma coordenação motora que ela é mais global, que ela envolve o corpo inteiro. A gente vai conversar um pouco sobre esses dois tipos de coordenação motora, mas antes da gente entrar assim de cabeça nesse tema, eu queria falar um pouco sobre por que eu comecei o vídeo de hoje, né, mostrando o processo de pintura dessa camisa. Primeiramente, eu acho que eu falhei, tá? Eu tinha uma ideia com essa camisa, ela era uma camisa de manga, eu cortei as mangas, né? E depois eu manchei ela, como vocês podem ver no vídeo, né? Com as batidinhas, e escrevi a palavra despalite-se, que também não ficou nem um pouco do jeito que eu queria, não ficou centralizado, né? Não sei nem se ficou legível o suficiente, tá? Mas o que vale é a experiência. E tô aqui vestindo a minha própria camisa pra gente conversar sobre o assunto de hoje, que é coordenação motora, tá? O que eu me lembrei quando eu criei essa camisa, né? Quando eu parei, coloquei no chão pra poder criar a camisa, assim, não costurei, né? Não fiz o tecido nem nada, mas a parte de pintura, a parte da ideia que eu queria ter colocado nessa camisa. Eu me lembrei do tempo que eu era aluna de artes visuais, né? E nas artes visuais era muito comum na faculdade, nas cadeiras de criação, nas cadeiras práticas, a gente utilizar o nosso corpo no processo de criação. A maneira como era montado o ateliê, certo? A gente em casa é muito acostumado a sentar numa mesa, num desk, né, em alguma coisa assim, sentar para desenhar. E aí às vezes a gente fica meio corcundo, já vi gente que desenha assim, né, com o nariz quase encostando na mesa, e a gente não tem muita consciência corporal do nosso corpo enquanto a gente desenha, certo? A gente desenha com as nossas mãos, principalmente, mas nas minhas aulas do curso de desenho, para quem não sabe desenhar, para os meus alunos eu costumo sempre dizer que a gente desenha com o corpo inteiro. A gente usa mão, punho, antebraço, cotovelo, braço, ombro, certo? Inclusive tem gente que desenvolve, às vezes, tendinite, bursite, de tanto desenhar, certo? Então, daí a importância da gente estar percebendo a nossa postura e os movimentos repetitivos que a gente faz com o nosso corpo enquanto a gente desenha. Mas, além disso, a nossa respiração, o ritmo da nossa respiração, se a nossa respiração é mais ofegante, menos ofegante, nossa postura corporal também, a nossa coluna, porque a gente pode acabar com dor na coluna. Enfim, todo o nosso corpo ele está envolvido quando a gente desenha. E isso é muito claro, né? Eu estava falando de quando eu fui aluna das artes visuais, isso era muito claro pra gente enquanto aluno, pelo menos pra mim, assim, eu tinha essa consciência de que o corpo inteiro era utilizado no momento da criação, pela maneira como eu estava falando pra vocês, pela maneira como o ateliê era organizado, né? Isso também aconteceu na Concept Design Academy, né, em Los Angeles. Antes de estudar artes visuais, de fazer faculdade de artes visuais, eu estudei em Los Angeles na Concept Design Academy, onde era uma espécie de galpão, né? E aí as cadeiras, os bancos onde a gente sentava, eles eram anatomicamente diferentes
Às vezes eles tinham uma prancheta assim na frente, um pedaço de madeira pra gente encostar os nossos quadros, os nossos cadernos, certo? Na Belas Artes, né? Eu falo Belas Artes, gente, porque eu entrei no curso de Belas Artes e me formei em artes visuais, né? Porque mudou o nome, mas nas artes visuais. No ateliê a gente também tinha bancos, cadeiras, mesas em formatos diferentes. Às vezes aqueles bancos mais altos que eram meio incômodos, assim. Então a gente tinha que ter mais consciência corporal da nossa coluna para não sair morrendo de dor, quebrada depois da aula. A gente tinha cavaletes distribuídos, né? Às vezes, por exemplo, na aula de gravura, quando a gente foi fazer estilogravuras e outros tipos de gravura, a gente tinha que ficar em pé, ou tinha que mexer em máquinas, né? Tinha que esticar a tinta. Então era muito claro que o corpo ele estava envolvido no processo de criação, a movimentação do corpo, que não era só ficar ali mexendo a mão, mexendo o punho para desenhar. A gente se movimentava, a gente tinha espaço, a gente sentava, a gente levantava, né? Às vezes, por vezes a gente sentava no chão. E todo esse processo de mexer com o corpo, tá? A gente tem o desenho gestual, né? Que é um desenho de gesto, de movimento. Todo esse processo, ele influencia diretamente no resultado que você vai ter. Como o seu corpo está. Se ele está relaxado, se você tem um certo domínio da postura que você está no momento que você está desenhando, tá? Então toda essa expressão, certo? Todo esse gestual, todo esse movimento, tudo aquilo que você está sentindo a nível corporal vai ter um impacto direto naquilo que você está criando, certo? Eu não sei quantos de vocês já tinham parado para pensar sobre isso, se já tiveram a oportunidade de desenhar, né, fora desse ambiente de estúdio ou doméstico, onde você só senta na cadeira, né, fica em frente a uma mesa e fica desenhando, tá? No meu curso também, né, apesar de ser, nos últimos anos, costumava ser em ambiente de estúdio, mas a gente tinha a aula de campo, onde a gente ia para ambientes abertos, locais públicos, certo? Aqui na cidade de Fortaleza, Ceará, onde a gente sentava de todo jeito, assim, sentava no chão, sentava nos bancos de praça, que nem sempre, né, são confortáveis, encostava o papel ali em algum canto, tá? E aí essa aula de campo, eu sempre insisto que ela é muito importante. Você está desenhando em outros ambientes que não são feitos, né, não são ambientes construídos assim, perfeitos ou encaixados, né, com móveis encaixados para você desenhar, porque daí, novamente, você se força a se movimentar, a se colocar numa outra postura, a observar aquilo que você está desenhando de uma maneira diferente. Além disso, numa aula de campo, né, você também tá ali observando todo o entorno, tudo ao redor, e essas impressões de som, de cheiro, né, às vezes de gosto, de tato, né, elas vão impactar também naquilo que você está percebendo, né, e isso se traduz de alguma maneira no seu desenho, certo? Então essa foi a nossa introdução, assim, da importância da gente ter essa noção, essa percepção do nosso corpo quando a gente desenha, certo? Uma outra nota importante sobre a aula, das aulas de artes visuais, é que e tudo isso eu me lembrei enquanto eu criava a camisa. Eu tô falando tudo isso para chegar no processo de criação da camisa, tá? Então, assim, eu acho que eu errei completamente aqui. Eu digo, na hora de escrever não ficou centralizado, enfim, né? E aí isso me lembra o fato de que quando a gente está na faculdade, a gente está na postura de aluno que está aprendendo, né? Que está ali de fato para aprender, para experimentar. A gente se permite errar, certo? E isso é muito importante, você ter esse espaço seguro para você experimentar, para você criar, mergulhada no processo, certo? Você não está incomodado, você não está preocupada, por exemplo, no resultado que você vai ter,
se vai ficar feio, se vai ficar bonito, você não está preocupada se você vai postar no Instagram, você não está preocupada, na maioria das vezes você não está preocupada com a nota, né? Se você não estiver fazendo aquilo ali para nota, você está preocupada em aprender. Então, essa liberdade também, tá? De você estar ali experimentando, estar ali, de certo modo, brincando, se assemelha muito àquele estado lúdico da brincadeira, né? De quando a gente é criança, em que o brincar, ele não tem aquele objetivo definido. A gente brinca porque a gente brinca, porque é gostoso, porque é divertido, porque, né, é legal, porque a gente está ali mergulhado na brincadeira que a gente está criando, né? Então, assim, me lembrou que quando eu estava na faculdade, existia esse estado mental lúdico, que permitia o erro, que permitia a experimentação, onde a gente criava com o objetivo de viver o processo. A satisfação era a vivência do processo. E tudo isso tem a ver com desenho, tem a ver com coordenação motora, por incrível que pareça, certo? Com os primeiros passos, né, que toda pessoa dá quando está querendo aprender a desenhar, tá? Então vamos lá. Aí o que aconteceu? Lá fui eu, né, peguei o tripé, posicionei a câmera do celular para poder gravar, coloquei a blusa, vocês veem que eu iludida, ainda coloquei ali aquele papelão, né, achando que só ia respingar no papelão, e coloquei a blusa para poder começar o processo dos respingos, tá? Usei a tinta acrílica. Se você nunca usou tinta acrílica, ela é uma tinta bem plástica, fosca, que seca muito rápido, certo? Ela tem uma vantagem e uma desvantagem, que ela seca muito rápido, ela gruda, gente, eu ainda tô aqui, ó, cheia de tinta, eu tô gravando um dia depois que eu pintei a blusa, tá? Então, assim, comecei a respingar, gente, respingou no meu rosto, no meu braço, nas minhas pernas, na minha roupa, ainda bem que eu tava com roupa de casa, e respingou todo o chão, certo? Assim, a sorte é que eu antes de começar o processo, eu ainda pensei, não, vou fazer nesse chão aqui que ele é mais fácil de limpar, caso respingue fora. Porque na minha ilusão, quando eu botei ali aquele forro daquele papelão, era para respingar só ali no papelão. Eu achei que ia respingar tanto no chão. E aí foi essa experiência que me lembrou, né, das aulas de artes visuais, onde a gente faz a coisa pela coisa. Né? É claro que eu queria que a minha camisa tivesse dado certo, tá? Eu acho que não deu certo, vamos lá, eu acho que não deu certo o corte aqui das mangas, não ficou simétrico, e também aqui, como eu já falei pra vocês, o despalite-se, né, também não ficou centralizado, certo? Mas a experiência de ter tentado, de ter sentado no chão, de ter respingado, né? Eu vi que estava sujando tudo, inclusive a mim mesma, mas eu continuei no processo. Então essa experiência de mergulhar, certo? Essa experiência que um filósofo, um educador chamado Mihaly Csikszentmihalyi, sim, o nome dele é horrível, é difícil da gente pronunciar, né? Mas o Csikszentmihalyi, ele vai chamar de experiência de fluxo, que é uma experiência onde você começa uma atividade, começa a fazer uma coisa, né? E você vive justamente, né, essa ludicidade, essa satisfação que é imanente do processo, certo? Vale a pena vocês pesquisarem um pouco mais sobre esse autor. Ele também é um autor que fala sobre a criatividade, tá? Ele fala sobre criatividade, sobre processo criativo, certo? Então, lá estava eu criando a minha camisa. Não acho que a camisa deu certo, mas valeu a experiência. Eu acho que a coisa mais importante pra gente, quando a gente está aprendendo a desenhar, é a gente se permitir esse valeu a experiência. A gente não fazer desenho só para acertar, só para ficar bonito. A gente ter medo de errar, a gente ter medo das linhas saírem tortas. Não, se joga, faz do jeito que você sabe fazer mesmo, certo? Não importa se vai sair bonito, se vai sair feio. No final, eu tive a minha experiência de criar a camisa, eu vou comprar outra camisa e se tudo der certo eu vou acertar. E essa camisa aqui, ela foi parte do meu processo.
ela foi um teste que não deu certo, mas foi parte do processo para quando eu comprar a camisa e fizer e conseguir fazer do jeito que eu estou imaginando, né? Esse processo ele vai estar completo no sentido de que eu me permiti vivenciar todas as etapas, inclusive a etapa de erro, né? De tentativa e de erro. É maravilhoso quando a gente, no nosso processo criativo, a gente acerta de primeira. Quando a gente imagina uma coisa e a gente começa a fazer e essa coisa sai do jeito que a gente imaginou. Mas, ao mesmo tempo, perceba que isso não é possível o tempo inteiro. Isso não é possível o tempo inteiro no desenho, isso não é possível o tempo inteiro na vida, né? Então, nessa primeira parte da nossa conversa, né, eu queria pontuar bem isso, que a sua coordenação motora, o desenvolvimento da sua coordenação motora, da sua percepção como desenhista e da tradução dessa percepção através do seu corpo, certo? É algo processual, é algo que vai incluir os erros, certo? Sobretudo, o desenvolvimento da sua coordenação motora é algo que envolve o seu corpo, certo? O corpo, né, em termos simbólicos, queria pontuar isso também, tá? No nível simbólico, o corpo, ele é equivalente ou ele tem uma relação muito forte com a matéria, certo? Tudo que é manifesto, tudo que que existe no plano material, de maneira física, de maneira a estimular os nossos sentidos, né? Tá ligado à nossa esfera corporal. Os gregos antigos incluíam na sua educação a ginástica, que não tem nada a ver com academia, tá? Mas a ginástica no sentido grego, né, que era aquele exercício físico que era feito com o objetivo da educação do corpo. Então, note que a percepção corporal, ela faz parte do desenvolvimento humano. Quando a gente, por exemplo, nasce, que a gente começa a colocar as coisas na boca, que a gente engatia, que a gente aprende a andar, que a gente pega nas coisas para sentir, né, o toque, que a gente descobre os cheiros, que a gente estimula a nossa visão, estimula a nossa audição, certo? O corpo, ele é o nosso principal instrumento de percepção e de atuação no mundo. Inclusive, a palavra órgão literalmente quer dizer instrumento, né? Quer dizer aquilo que funciona. Órgão é aquilo que funciona, é instrumento, né? E é também trabalho, né? Então, se a gente for ver a etimologia dessa palavra, a gente vai ver esses possíveis significados, né? No entendimento do que quer dizer órgão, né? E é dessa palavra também, a gente pensa logo nos órgãos internos, mas é dessa palavra que vem também a palavra organismo. E o organismo, como a gente entende, né, é o nosso corpo como um todo, tá? Então, assim, eu tô pegando nesse nível mais simbólico, né? Eu falei um pouco da minha experiência com o meu corpo, né, no processo de criação, falando um pouco o que é esse corpo a nível simbólico, né, para agora a gente entender, né, melhor essa questão do desenvolvimento da coordenação motora, tá, no desenho. Porque eu vejo muita gente dizer que não sabe desenhar, que não sabe fazer nenhuma linha reta, porque não tem coordenação motora, certo? E como eu conversei com vocês no começo do vídeo, a gente tem dois tipos de coordenação motora. Uma coordenação motora que a gente chama de coordenação motora fina, que envolve partes do nosso corpo. Então, no desenho que a gente usa principalmente a nossa mão, tá? A gente vai dizer que a gente está trabalhando a nossa coordenação motora fina, a nossa destreza, certo? Mas também
Como eu falei pra vocês, no desenho a gente não usa só a mão, a gente desenha com o corpo inteiro. E aí quando a gente, por exemplo, pratica esportes, certo? Quando a gente faz coisas que envolvem o nosso corpo inteiro, a gente está trabalhando outro tipo de coordenação motora, que algumas pessoas podem até ignorar, dizer que não tem nada a ver, dizer que o que vai valer mesmo, o que vai contar mesmo é o desenvolvimento da coordenação motora fina, tá? Mas que particularmente, assim, nas minhas pesquisas, nas pesquisas que eu li para construir o meu método, né, no método do meu curso, eu acredito, né, que existe sim uma influência, um impacto de toda atividade que permite que a gente tenha uma maior percepção e consciência corporal, e que isso vai impactar diretamente no seu desenho, certo? Então, vamos lá. Se você disse que você não tem coordenação motora e que essa é a sua dificuldade para aprender a desenhar, são dificuldades no nível físico, como segurar no lápis, ou a maneira que você segura quando você vai tentar desenhar, suas linhas não saem retas, né, e por aí vai. A gente está falando, vamos voltar, quando é que a gente teve a maior oportunidade de estar desenvolvendo a nossa coordenação motora como um todo? Na infância e na adolescência, na juventude. Mas na infância, certo? É quando a gente ganha brinquedos em formatos geométricos, com formas interessantes, bonecos, bonecas, carrinhos, certo? A gente tem ali um universo em miniatura através dos nossos brinquedos, que são formas para a gente explorar, para a gente pegar, para a gente brincar, para a gente perceber. Materiais como massinha, aquela boa e velha brincadeira do bolinho de areia, quando a criança senta, seja na praia, seja num jardim, começa a fazer bolinho de areia, pegar na terra, né, e ir amassando. Isso é muito, muito importante para o desenvolvimento da coordenação motora. Então, se você não sente que tem a coordenação motora desenvolvida, provavelmente você não brincou o suficiente ou não foi estimulada o suficiente com esses materiais, certo? Esses materiais, eles vão estimular o nosso corpo e a nossa percepção. E conforme a gente vai crescendo também, a gente vai ter, por exemplo, né, o próprio processo de alfabetização, aprender a ler e a escrever, que você pega no lápis para desenhar as letras, né? Você já está começando a desenvolver ali a sua coordenação motora fina, certo? O uso da tesoura, certo? E é por isso que canhotos e canhotas podem ter um pouco mais de dificuldade no começo, quando estão aprendendo a desenhar. Porque o canhoto e a canhota, ele vive no mundo de destros, onde a carteira no colégio, a tesoura, o mouse, né, e uma infinidade de outras coisas, né, foram criadas pensando nos destros. Então ele tem que se acostumar para poder usar a outra mão que ele não tem, que não é a mão de maior destreza. No futuro, isso no começo pode ser uma dificuldade, mas no futuro isso se transforma numa vantagem para o canhoto e para a canhota. Porque, veja bem, né, a gente tem uma autora chamada Beth Edwards, que também tem um método de desenho, tá? Onde ela explica, o estudo dela foi especificamente para determinar o papel dos hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, né, no desenho, no desenvolvimento da criatividade do desenho, tá? E o que ela descobriu é que a gente tem um hemisfério, né, mais focado na lógica. Bem, essa descoberta não é só dela, tá? Vamos dar os créditos, mas vamos lá. Essa descoberta não é só dela, mas é ela que trouxe isso para o desenho, então é por isso que eu estou citando ela. Então ela vai falar que a gente tem um hemisfério cerebral mais focado na lógica, na matemática, na razão, na organização linear das coisas. E a gente tem o outro hemisfério cerebral mais especializado nas coisas orgânicas, na música, na arte, na criatividade, nas emoções, na espiritualidade, certo? Hoje em dia já há pesquisas que contestam esse negócio de hemisfério cerebral ser mais focado nisso e mais focado naquilo outro. O cérebro, ele funciona como um todo,
né? Eu acho que o que a Edwards estava querendo dizer não era bem que vai ser só aquilo ali, vai ser só, né? Você vai trabalhar só o seu lado direito, só o seu lado esquerdo. Mas isso ajuda a gente a entender, pelo menos a nível teórico e hipotético, que nós somos estimulados, estimuladas, né? Nós temos dois lados muito claramente, né, que a gente pode ser estimulado ao longo da nossa vida, duas maneiras de perceber e de organizar o mundo, né, que é o lado direito e o lado esquerdo, o lado racional, o lado emocional, o lado consciente, o lado inconsciente, certo? O lado matemático, racional, o lado criativo, espiritual, certo? E é muito interessante quando a gente traduz isso para o desenho, porque a gente observa que, a nível de mercado, a gente está sempre sendo estimulado, né, a estar usando o nosso lado esquerdo, que é o nosso lado racional. Então é muito interessante quando a Edwards traz toda essa discussão para o desenho, né, porque a gente vai ver que o desenho que a maioria das pessoas, principalmente pessoas leigas, né, mas que a maioria das pessoas gostam, que as pessoas valorizam, são desenhos que eles têm esse aspecto do lado esquerdo, que é o nosso lado racional. É um desenho com as linhas, né, o mais retas possíveis, ou retas a gente está falando assim de formas geométricas, né, mas eu digo assim, a gente está falando de um desenho que é linear, a gente está falando de um desenho que não tem espaço para erros, né? A gente por muito tempo associou o desenho profissional, o desenhista profissional e o desenho profissional a esse desenho que é entendido como todo certinho, sem linhas sobrando, com linhas mais retas, mais limpas, né? O máximo elas aparentando estar ali no lugar, certo? E não tá errado, assim, eu não tô falando nem de certo nem de errado. E hoje a gente vê que no mercado editorial a gente vê ganhando cada vez mais espaço um outro tipo de desenho, que é o desenho orgânico, onde a gente já admite linhas mais tortinhas, não tão retas, formas orgânicas arredondadas, que não são tão geométricas, certo? Colorizações mais orgânicas, certo? E a gente vê que cada vez mais a gente vai encontrar artistas, ilustradores, ilustradoras também com esse estilo de desenho mais orgânico, certo? E que a gente poderia até mesmo assim dizer, né, mais ligado com esse hemisfério direito do cérebro, tá? Eu falei tudo isso porque eu estava falando sobre a vantagem que a pessoa canhota ela pode ter, né, quando ela tá ali aprendendo a desenhar, ela tem a dificuldade motora, mas uma vez que ela domina essa dificuldade motora, né, a pessoa canhota, ela é como se ela estivesse lidando com os dois hemisférios do cérebro, tá? Porque o hemisfério que ela tem destreza não é o hemisfério que ela tem que se acostumar a estar fazendo as coisas no mundo. Então, digamos assim, ela tem aquele que é o natural dela e tem aquele que ela tem que se acostumar. Então, como é que isso se traduz para o desenho? E isso eu tenho documentado. Isso é fruto da minha pesquisa científica, né, do curso de artes visuais. Quando eu terminei o curso, eu fiz uma pesquisa de campo com os meus alunos do curso de desenho para quem não sabe desenhar, obviamente que com as suas permissões, né? Onde eu observei que os alunos canhotos, as alunas canhotas, eles têm uma forma de expressão diferente do aluno destro. Diferente como? É justamente essa organicidade, é justamente, né, é como se tivesse assim um tchan a mais, uma coisa a mais, certo? E também, nessa minha mesma pesquisa, quando eu concluí artes visuais, que foi quando eu criei o método do meu curso,
né, eu pude conversar com esses alunos. Com frequência me chegam alunos canhotos, canhotas, que tiveram muitas dificuldades de encontrar um método, né, de encontrar uma maneira de aprender a desenhar que levasse em consideração esse fato sobre eles, né? Eu tenho uma aluna que ela começou a desenhar na infância, na juventude, tinha aulas de desenho no colégio, certo? E ela tinha um professor que falava pra ela que ela pegava errado no lápis e ela é canhota. E aí ela se formou, viveu a vida dela, ficou marcada aquela experiência do desenho, da arte, né, pra essa pessoa. E quando ela chegou no meu curso, a primeira coisa que ela perguntou foi sobre essa questão de segurar no lápis, a maneira como ela segurava, como ela riscava, né? Ela riscava as linhas também, por exemplo, a gente risca da esquerda para a direita, ela preferia riscar da esquerda para direita. Gente, calma. A gente geralmente risca da esquerda para a direita. E ela preferia riscar da direita para a esquerda, certo? E eu disse a ela, não tem problema, faça do jeito que você conseguir ter mais destreza. O importante é que agora é você ir desenvolvendo sua coordenação motora, certo? Então fica assim, se você por acaso é canhoto, canhota, conhece alguém que e nota que tem essa dificuldade, né, com relação a esse fato, né, de ser ou não destro, certo? Da mão que tem mais destreza, tá? É muito importante que o instrutor, o professor de arte, ele perceba isso e leve isso em consideração. E se você tem alguma dificuldade, saiba que é natural, mas que você vai superar nesse sentido, certo? E aí o que acontece? A gente também estava conversando, vocês veem que eu vou abrindo algumas janelas, né, na nossa conversa, mas eu estou me esforçando para conseguir fechar todas essas janelas. A gente estava conversando sobre como a criança, né, estimulada pelo ambiente, pelos brinquedos, pela massinha, pela terra, por sentir o mundo com as mãos, como isso vai ter um impacto no desenvolvimento da coordenação motora, certo? A gente vai chegar numa fase onde essa criança ou adolescente pode vir, né, a tocar instrumentos musicais, a fazer esportes, praticar esportes com regularidade, certo? E eu observo que tudo isso tem um impacto no desenho, certo? Inclusive, no momento, esse vídeo está sendo gravado em outubro, né, de 2022, eu estou dando aula para muita criança, entre 4 e 10 anos, né, 10, 12 já é pré-adolescente, tá? Mas eu tenho aluno de 4, de 6, de 7, de 8. E para mim, que sou professora e pesquisadora, é muito claro que a criança que é estimulada pelos pais a estar fazendo atividades, né, a aprender a tocar piano, violão, né? Eu tenho uma aluna que ela tem aula de musicalidade, eu acho isso chique demais, acho muito legal, né? Mas assim, essa musicalidade estimulando o ouvido, estimulando a voz, né? No piano a gente já tem o desenvolvimento, no piano, no violão, no violino, a gente já tem, ou na flauta, enfim, qualquer instrumento musical, a gente já tem o desenvolvimento da coordenação motora fina, né? E no esporte, por exemplo, a criança que joga futebol, que joga vôlei, que faz natação, que faz balé, ela vai crescendo com consciência corporal, com percepção do mundo através de uma consciência corporal. E eu tenho alunas e alunos que, quando eu comecei a dar aula de desenho, foi a primeira atividade envolvendo o corpo extracurricular, ou seja, nunca tinha feito esporte, nunca tinha feito nenhuma aula de instrumento, nunca tinha feito nada assim, ou se tinha feito, fez por pouco tempo, 2, 3 meses, e eu noto a diferença entre a criança, né, que recebeu aquela carga maior de estímulos, nesse sentido de perceber, de conhecer o seu corpo, né, do que a criança que chega ali com 7, 8, 9 anos
e nunca fez nenhuma atividade desse tipo, certo? Significa, Paula, que se eu nunca fiz nenhuma atividade desse tipo, eu não vou conseguir? Não, não significa. A nossa coordenação motora, a gente retoma de onde ela parou. Então, se você tem dificuldade de desenhar, né? Se você diz que a sua maior dificuldade é uma dificuldade física, de domínio do lápis, significa que você vai precisar reestimular o seu corpo. Uma atividade que é fantástica, paralela, certo, ao desenho que você pode estar fazendo, por exemplo, se você tiver a oportunidade de aprender também sobre a escultura. Na escultura, certo, a gente está trabalhando ali a argila. É um negócio até terapêutico, gente, faz bem para a pele, tá? Eu tô falando isso que na faculdade, das disciplinas que eu mais gostava, era essa de escultura, em que a gente tinha que pegar na argila, né, nos materiais, para moldar, para sentir. Então a argila, assim como a massinha de modelar, ela estimula, né, esse sentir, esse pegar, esse desenvolver, esse pensar com as mãos, certo? Se você puder fazer uma aula de instrumento musical, alguma coisa assim, precisa fazer essa aula de tudo? Não, se você quiser só aprender a desenhar, pode também. Eu só estou dizendo que essas coisas, elas ajudam. Elas vão ter influência, elas vão ter um impacto. Elas podem ter, né, esse impacto no resultado final, tá? Mas não significa que se você não teve, e se você não quiser ter, você não vai desenvolver. Significa apenas que você vai ter que prestar muita atenção e praticar muito os exercícios que desenvolvem a coordenação motora no desenho, certo? Então a gente vai chegando na nossa fase adulta e aí a gente vai deixando tudo que é criativo, eu diria, né? A gente tende a estar deixando de lado tudo que movimenta, que estimula nesse sentido, e a gente vai ficando só naquele mundo mais linear, né? Naquela nossa conversa sobre os hemisférios, né? Onde a gente vai ficando mais com essa lógica racional, objetiva, linear, certo? E a gente abandona aquelas nossas experiências, abandona ou faz menos ou quase não faz aquelas nossas experiências mais orgânicas, mais circulares, certo? Durante essa nossa conversa, você também me viu falando, né, que essa coisa mais orgânica, essa coisa de lidar com o nosso lado direito do cérebro, tem um impacto diretamente no nosso desenho. E eu queria explicar o que é esse impacto, o que é visivelmente, tá? Tem um impacto como? Primeiramente na familiaridade com as formas orgânicas. Tem gente que só sabe desenhar, que gosta mais, tem mais facilidade para desenhar coisas geométricas. Tem gente que gosta mais, tem mais facilidade para desenhar coisas orgânicas. E tem gente que tem facilidade para desenhar os dois. Geralmente essa pessoa que tem a facilidade para desenhar os dois é uma pessoa que de alguma maneira já chega com essa carga dos dois hemisférios relativamente estimulados, certo? Então a primeira coisa seria isso, seria em termos de facilidade, de fluência da pessoa, de conseguir desenhar formas orgânicas tranquilamente. Aí a gente nota também que tem pessoas que têm desenhos bem orgânicos, certo? Que tem, como eu falei pra vocês, é uma linha um pouquinho mais tortinha, né? Um desenho assim um pouquinho mais solto, mas que é um desenho cheio de alma. Que aquela coisa que tá ali mais solta, mais tortinha, ela não chega a incomodar, pelo contrário, ela até é incorporada, né? Como estilo, como traço da pessoa, porque ela faz parte da comunicação e da estética que está se querendo transmitir através do desenho. Então a gente vai ter isso, né, como um exemplo prático do impacto, né, que o desenvolvimento de uma percepção mais orgânica do mundo vai ter nos desenhos, na sua criação. E a gente vai ter também aquela pessoa que o resultado final dela é até com linhas limpas, retas, é até aquele desenho mais racional que a gente conversou, né, mais linear.
Mas se você olhar o desenho do rascunho, você vai ver que é um desenho cheio de gestos, cheio de organicidade, cheio de vida. Geralmente esses são desenhos assim com grande movimento, são desenhos, é um desenho que ele tem um resultado muito linear, mas que ele não perde essa alma, essa vida, certo? Então assim, gente, a gente conversou sobre bastante coisa, né? Encerrando aqui essa nossa conversa sobre coordenação motora com essa parte do desenho, do impacto direto no desenho. Entre as minhas alunas, eu tenho um grupo de alunas mais próximas que elas me chamam de Paula Orgânica, porque durante a minha aula eu falo muito a palavra orgânico, né? Como forma tanto de incentivar o aluno que tem o traço mais orgânico a não perder esse traço, porque muitos desenhistas iniciantes acabam perdendo porque acham que desenho certo é o desenho todo retinho, todo bonitinho, que não tem nada fora do lugar, e acabam, né, meio que sufocando isso em si, no seu traço, tá? E também porque para aquela pessoa que já tem naturalmente esse desenho mais retinho, mais limpo, mais, né, menos orgânico, para essa pessoa também poder desenvolver, poder ver o outro lado. No final das contas, não tem certo nem errado. Eu acho que o equilíbrio entre as duas coisas, né, pegando aí a coisa do cérebro, do lado esquerdo, do lado direito, a gente não funciona só sendo orgânico e a gente não funciona só sendo racional. A gente precisa das duas coisas, no desenho e na vida, certo? Então, assim, eu acho que toda essa nossa conversa, né, sobre, desde que eu falei no começo, sobre o papel do corpo no processo criativo, a consciência corporal, como que a gente desenvolve essa consciência, a importância da gente colocar, da gente admitir os erros dentro do nosso processo criativo, certo? Como que a gente desenvolve a coordenação motora ao longo da nossa vida, desde a infância até chegar à fase adulta. Existem exercícios para isso dentro do desenho, tá? Existe luz no fim do túnel, mas eu espero que essa aula, principalmente, ela tenha servido para você que acha que não consegue desenhar, porque tem muita dificuldade no nível físico, certo? Entender um pouco mais de onde vem essa dificuldade, por que você tem essa dificuldade e como que você pode solucionar. Ela vem do nosso desenvolvimento como pessoa, se a gente foi ou não estimulado na infância, na adolescência, a estar tendo consciência corporal, certo? O motivo de você ter essa dificuldade provavelmente é porque você, ainda que, sei lá, eu brincava de fazer castelinho na praia, de criar bolinho de areia, brinquei com massinha, mas talvez não tenha brincado o suficiente, entende? Cada vez mais, né, as crianças, assim, vão se tornando pré-adolescentes, adolescentes cada vez mais rápido, né? E é comum a gente pular alguma fase do desenvolvimento, certo? Do nosso desenvolvimento infantil, do nosso desenvolvimento juvenil. Então, esse é o porquê de você provavelmente ter essa dificuldade, certo? E como que você pode superar? Fazendo exercícios especificamente para desenvolver a coordenação motora. Geralmente, o começo de um bom curso de desenho básico vai ser justamente treinar essas técnicas. A gente pensa assim, não, a pessoa está chegando para um curso de desenho básico, ela acha que não sabe desenhar nada, ela não tem essa coordenação motora treinada, essa percepção corporal, vamos começar por aí, certo? Então, eu espero que essa conversa ela tenha trazido algumas luzes, alguns pontos, algumas questões, certo? Quero ouvir o que vocês têm a dizer, quero ouvir, né, coloquem nos comentários o que vocês acharam, o que essa conversa ajudou. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês notam que esse tema, ele é um tema para mim muito fluente, muito caro, né? No sentido de que eu me identifico muito, né, com a ideia da gente conversar sobre o desenvolvimento humano, o corpo,
o desenho orgânico. Uma ótima semana para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.